Yogi tudo isso lá? Vamos para o capítulo 849 de Kingdom. Eu sei que eu estou atrasado. eu sei que eu estou atrasado. Mas antes tarde do que nunca, né? A gente tem 849, o 850 já tá por aí. O 851 também já tá chegando. Mas calma que a gente vai ficar em dia. Quando você menos esperar, a gente vai estar em dia aqui no canal. Vamos lá, né? Então o capítulo 849 começa com o exército de Riboku saindo de Kantan. Os moradores então torcem ali para que Riboku traga a vitória para Zal e consiga proteger o país. O que as forças de Riboku estão rindo, dizendo que não podiam acreditar que receberam 50 mil homens como reforço para essa batalha. Nós voltamos para falar mais sobre este capítulo depois da vinheta. Vemos que Futei está intrigado sobre o que havia dado no rei deles para que fosse tão cooperativo. Isso até mesmo o surpreendeu. Ele questiona se todas aquelas servergonhices ali do rei mexeram com a cabeça dele de um jeito que fosse realmente os ajudar. O que alguns soldados repreendem o jovem. Kaine está meio inquieta e até mesmo um dos seus soldados percebe isso, perguntando se ela estava bem. Ela se vira para o Riboku e comenta que ele havia falado com o rei que o ensinaria os caminhos de um verdadeiro governante quando a guerra terminasse. E pergunta se ele estava falando sério. Riboku então responde que depor o rei Sen e colocar o príncipe K no trono só os desviaria do caminho correto. Portanto, ele não tem escolha a não ser guiar o rei atual de uma forma correta. Ele afirma que assim como o rei anterior, o atual tem seus problemas, mas ele realmente sente que algum tipo de mudança está começando a despertar dentro dele e os soldados ao redor também perceberam isso. Futei questiona que o jovem pode se tornar um bom rei se ele os treinar, o que mais uma vez ele é repreendido por algum dos seus homens. Kaine começa a ficar triste porque se esse for o caso, mesmo após a guerra, Riboku terá que permanecer na corte imperial e terá que se estabelecer em Kanhou. Isso faz com que ela pegue o seu cavalo e vá na frente. Mas Riboku não é alguém sem noção e percebe que aquilo afetou ela pra caramba. Riboku vai atrás da Kaine e pergunta se eles podem conversar sozinhos em um lugar mais reservado. Aqui não tem essa parada de conversar reservado não, aqui é dedo do like e gritaria. Deixa seu like, se inscreva aqui no canal e também compartilhe os nossos conteúdos por aí. É muito importante você comentar, divulgar, quer os vídeos de Kingdom realmente semanalmente assim na linha, né, com perspectivas. Continue nos ajudando, fortalecendo ainda mais os nossos conteúdos. Se torne membro aqui do canal, mande seu valeu, mande seu hypar, ajude ainda mais os vídeos de Kingdom dessa obra tão maravilhosa, mas a gente continua trazendo aqui no canal de uma forma realmente sim épica. Vamos para Shinten e as tropas estão se organizando. Shin e Ten estão na frente das tropas que eram de Han e agora são lideradas por Yokoyoko. E Shin questiona se ele está pronto, mas na verdade Lee questiona se está mentalmente preparado. Mas de forma surpreendente, Yokoyoko e os soldados ali de Han respondem o Shin com um entusiasmo absurdo e começam a gritar General Hishin sem parar. Hishin, 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 Hishin. As tropas então começam a gritar ainda mais por General Hishin, o que Bihei fica surpreso de que o exército de Han já não existe mais e que treinar junto nos últimos 6 meses serviu para uni-los. Shin fica feliz ao ver que agora pode lutar ao lado deles por enquanto, o que Ten fica surpresa deles todos estarem com a moral elevada. Shin olha para o horizonte e diz que aqueles caras também estão prontos. Vemos Hokumi
Ryokoku e Kannou. Só que então, no meio de toda aquela apresentação, um outro exército começa a ter ali uma gritaria absurda que faz o Shin questionar o que está acontecendo. Todos os homens ficam chocados com a beleza que estão observando. Kyokai aparece montada em seu cavalo, usando sua armadura pela primeira vez, o que deixa todos os homens em pânico. Tem um até que tá assim, ó. Eu achei muito boa essa expressão do Hara. Vemos todos os detalhes da sua armadura, com peitoral cintilante, as pedras ornamentadas e uma proteção polida pra caramba. Ela sorri para todos e está meio que sem sua bandana, ou meio que tipo assim, a sua bandana está solta ali nas suas costas, né? A bandana não tá na sua cabeça e diz que a armadura não é nada mal, né? De que a armadura ali não é nada mal. Kyokai elogia a forja, dizendo que não é tão pesado quanto achou que seria, e ouviu dizer que Nanshin havia passado a armadura por muitas tentativas e erros, e assim lhe agradece. Nanshin então fala que Kyokai lhe honra com suas palavras, e a nossa general responde que ela que agradece, o que o ferreiro diz que ela é mesmo uma deusa. Ele então pede para que Nanshin faça uma para ela também, e ele diz que numa próxima vez fará, mas ele responde baixinho que está gravando essa imagem em sua memória e por isso pede para que ninguém fale com ele, né? Muito bom isso, porque não tinha fotografia, então ele tinha que gravar essa cena de alguma forma em sua memória, né? Sannou, vice-comandante, questiona Kyokai se com esse entusiasmo que ela está agora, se ela não poderia fazer um discurso para a tropa, o que ela se recusa, pois quem fará o grande discurso é o Shin. Então o Shin toma a dianteira para fazer o discurso para todas as tropas, mandando um grau no seu cavalo. Isso surpreende Rokomi e o Ryokoku. E caraca, muito bom essa atitude do Shin, né? Ele foi muito esperto. Todos os exércitos são independentes, mas ao fazer isso, todos os demais soldados vão lhe enxergar como o general comandante desse fronte. Ou seja, toda essa galera aí que tá junto com o Shin vai enxergar o Shin como o grande comandante desse exército. Ele acabou de subir um degrau para se tornar um dos 6 grandes generais antes mesmo da guerra começar. Simplesmente uma atitude dele que pode parecer até mesmo algo ali como arrogância, né, para muitos que estavam ali no combate e tal, entre aspas, pra gente a gente tá meio que empolgado, hypadaço aqui, mas o fato é que o Shin é um cara de atitude, ele não vai ficar parado. Então, se ele percebeu que o Tou deixou o vácuo, ele vai passar por esse vácuo e ele vai se tornar a base ali do grande líder desse front, né, dessa grande base ali deste exército. Shin então se apresenta para todos e diz que esse será a maior batalha deles até agora, com todos os tipos de exércitos poderosos entrando na luta, e que agora eles vão partir para a batalha para conquistar Zou definitivamente. Se eles não conseguirem derrotar Zou agora, nunca terão outra chance, e é assim que devem atingi-los, com tudo que possuem. Shin diz que o inimigo dele se chama Riboku e que Zou lutará com suas vidas em risco, mas no fim é eles quem sairão como vencedores daquela batalha. Shin então diz que quem vai abater Riboku são eles, a unidade Risshin, o que faz todo o seu exército gritar. E Shin então fala aquilo que todos nós queríamos ouvir. O exército de Yokoyoko também faz parte da unidade Risshin. Aê, zaralho! Solta fogos aí! Yokoyoko faz parte do time! Shin então diz que ninguém deve esquecer que fazem parte do mesmo exército e que são camaradas que confiam suas vidas uns aos outros. E ficando ainda mais maluco e se deixando levar pelo momento, Shin diz que já que está ali, os homens de Rokomi também pertencem à unidade. O que Rokomi fala
que não, lhe chamando de idiota. Shin segue em frente, dizendo que o campo de batalha ainda está distante, mas todo esse discurso já os aqueceu um pouco. Shin então aponta para frente e declara para que todas as tropas avancem em direção às linhas de frente de Zhao. Shin declara que vão tomar a cabeça de Riboku e derrubar Kantan, o que todo o exército grita com ele com a moral no ápice. Kyokai ordena que a unidade Kyokai avance, enquanto Rokumi reclama ali do Shin estar agindo como comandante supremo, puxando suas tropas pra frente, e o Yokoyoko também puxa a sua tropa final para o começo do grande combate. O narrador então começa a nos explicar que a unidade Risshin continha 60 mil soldados, contando já a unidade Kyokai. O exército de Rokomi tinha 60 mil, já contando com as forças de Ryokoku e Kanou, e o exército de Yokoyoko tinha 50 mil homens. Ao todo, um exército massivo de 170 mil homens marchava para Shintei ao comando do Shin. Olha, eu achava que seria 300 mil. 300 mil, 170 só ali os homens comandados pelo Shin, né? E quem diria que o nosso garoto, líder de uma unidade de ladrões, iria se tornar um general de 170 mil homens, né, cara? Kingdom é realmente maravilhoso, né? Toda essa trajetória do Shin, mais de quase 20 anos, né? Vai fazer 20 anos de mangá, né? De 2007, 2008, eu acho, Kingdom. E caramba, que coisa maravilhosa ver toda essa trajetória do Shin, um garoto líder de ladrões e definitivamente se tornando um general de 170 mil homens. Vemos a princesa Nei e Tou, e a princesa questiona se já havia começado, o que Tou responde que sim. Nei diz que certamente a resistência de Zhao está em outro nível comparada com a de Han. Tou responde que ela está correta. Zhao possui territórios e uma forma militar formidável, e acima de tudo, eles têm um homem considerado o mais forte de toda a China atualmente. Ele é Riboku. Nei sabe quem é Riboku, pensando nele como o chanceler de Zhao e um dos 3 grandes céus, e que ele é um homem do exército deles de Qin, e dessa forma como eles haviam sofrido 2 derrotas consecutivas. Mas em pensamento, Nei entende que para derrotar Riboku, Qin se viu na necessidade de absorver Han e com o seu poder desafiá-lo mais uma vez. Então da boca para fora ela já tá falando ali que Han pertence ao exército de Qin, mas na mente dela Han ainda vai existir, né? Han vai existir para sempre ali na visão da Nei. Tou diz que Qin está indo para isso como se fosse a batalha final e decisiva, atacando com todas as suas forças. E Riboku entende isso perfeitamente bem. Tou diz que sem dúvidas essa batalha que está para começar será a mais difícil para ambos os lados. O que Nei iria questionar se Tou gostaria de ir para a luta, mas ele lhe interrompe. O Tou diz que derrotar Zhao é importante, mas eles precisam manter as coisas alinhadas por ali também, e esse caminho apenas começou. Eles devem seguir torcendo para a conquista de Zhao, e a princesa concorda. Voltamos para a tropa de Riboku, e ele e Kaine se afastam do agrupamento. Kaine então pergunta a Riboku onde ele está levando ela. Isso porque eles vão ficar para trás em relação à marcha do exército. Riboku diz que não tem problema, em breve eles vão alcançá-los. Kaine desvia de galhos, mata árvores, insetos, até que eles encontram uma casa de descanso escondida no meio do nada. Kaine questiona Riboku o que era aquilo, e ele diz que é um salão de casamentos. Aquele local pertencia à tribo Kashuli, um assentamento que foi absorvido por Zhao há muito tempo e assim desapareceu. Riboku pega a mão de Kaine e deixa ela em choque. Ele começa a falar que desde o tempo em Ganmon até os dias de hoje, ela sempre esteve ao seu lado, lhe apoiando. Só a presença dela já havia salvado sua vida inúmeras vezes. No entanto, a batalha que está prestes a começar será de uma escala sem precedentes.
travado em um vasto campo de batalha e por isso, uma vez que a luta começar, ele não sabe quando poderá vê-la novamente. Kaine diz que não importa onde ela estiver, se ele estiver em perigo, ela não vai pensar duas vezes em ir na direção dele. Riboku continua dizendo que pretendia pedir isso a ela depois que tivessem vencido a guerra, mas em Hango ele já havia pensado em pedir e acabou se ocupando demais com os assuntos pós-guerra, que não deu tempo de fazer. Isso tudo deixa Kaine confusa. O general continua dizendo que foi justamente para não fazê-la passar por algo assim de novo que trouxe a jovem até aquele local. Riboku então faz o pedido para Kaine para que ela se torne sua esposa. Kaine está em choque, ela não pode acreditar naquilo que os seus ouvidos ouviram. Riboku continua dizendo que por causa da situação atual deles, é difícil para ele dizer para a garota que fará ela feliz. Mas se ela aceitar, este voto certamente será uma grande fonte de apoio para os dois, mesmo quando estiverem separados. O que ele questiona, por favor, mas Kaine lhe abraça chorando pra caramba, deixando Riboku surpreso com a atitude da jovem. Ela começa a chorar sem parar ainda mais, o que faz ele questionar meio sem graça se ela havia aceitado mesmo o pedido de casamento, o que a Kaine responde com sim, sim várias vezes e os dois começam a rir. E meus amigos, o Riboku sentiu que a água bateu no... Eu não vou rir mais. Que a água bateu ali na bunda, né? A água bateu na bunda, ele já percebeu as coisas que podem acontecer também nos bastidores da guerra. Ele já percebeu que a escalada da guerra é algo realmente astronômico, então ele pode sofrer mazelas tanto no campo político quanto também no campo da guerra. E ele falou, cara, eu acho que ou eu posso morrer pra guerra ou eu posso morrer nas mãos desses políticos, então não tem pra onde ir, eu tenho que casar com essa garota agora, né? Eu tenho que ficar junto com essa garota agora. E, velho, o tombo da Kaine vai ser inacreditável, mano. O que o Hara vai fazer com essa jovem vai ser uma coisa absurda. O Hara colocou ela onde qualquer jovem de Zal gostaria de estar e ele vai tirar tudo dela. Absolutamente tudo. A gente já sabe, não é spoiler histórico, né, de que Zal vai se unir ali a Kim, né? Isso aí é uma base, já é uma coisa que a gente já tá esperando, ora bolas. Mas o fato é que, se isso vai acontecer, a Kaine vai perder tudo. Ela vai perder o posto, ela vai perder ali a sua linhagem, ela vai perder ali o seu exército, ela vai perder o seu lar, ela vai perder o seu país, cara. Imagina como ela vai ficar, né? Imagina como que vai ficar a situação da personagem. Então, realmente, que capítulo épico, né? Temos três coisas absurdas acontecendo. Shin liderando um exército de 170 mil homens. Kyokai finalmente de armadura. Agora só faltando o Shin com escudo, né? Será que ele vai aparecer com escudo ainda na batalha em Zal? Ou vão deixar pra Shu essa situação, né? E agora nós temos o pedido de casamento do Riboku pra Kaine e a jovem aceitando. Vamos ver o que o Hara vai aprontar com o filho desses dois.